Bem-vindos a mais um programa da TV Missões, Serviço Brasileiro de Missões Pentecostais. Nós estamos fazendo o estudo do tema acerca do Natal, a idolatria do Natal. Na realidade, nós estamos querendo tirar das nossas vidas tudo aquilo que não é o verdadeiro nascimento de Yeshua, do Salvador, do ungido de Adonai, para que nós possamos compreender a verdade sobre este tema e o seu verdadeiro significado, importância. E eu digo a vocês, queridos, é muito maior do que o mundo tem falado. É muito maior do que compras, luzes, é muito maior do que qualquer outra coisa que já tenha acontecido. Por isso vamos à palavra do Senhor. Eu quero começar lendo com você uma passagem que se encontra no capítulo 1 de Matitiahu e o versículo de número, especificamente, louvado é o nome do Senhor, 21, louvado é o nome do Senhor. Eu quero focar somente neste versículo 21. Então vamos lá, capítulo 1, versículo de número 21 do livro Evangelho escrito por Matitiahu. E diz o seguinte: ela dará à luz um filho, e você lhe chamará Yeshua, que significa Adonai salva, porque ele salvará seu povo dos pecados dele. Louvado é o nome do Senhor. Oremos ao Senhor para poder entender o que nós acabamos de ler. Pai Santo, Pai amado, Adonai, abre o nosso entendimento, Senhor, eu peço, nos dá sabedoria, nos ensina a sabedoria no íntimo do nosso coração, tira de nós todo tipo de hipocrisia, Pai, para que nós possamos aprender a Tua verdade, mas não somente aprender, viver, renunciar às mentiras de nossas vidas para assumir a Tua palavra, a Tua verdade, Pai. Pela Tua misericórdia, coloque em nossos corações o temor do Senhor, para que nós não estejamos andando conforme uma religião, conforme nossos parentes, conforme quem quer que seja, Pai, mas que em primeiro lugar em nossas vidas esteja a Tua verdade como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E eu te agradeço, Pai, por esta palavra, porque se não fosse a Tua palavra, nós ficaríamos só pensando, achando, mas nada saberíamos. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Peço que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, Pai, assim como nós perdoamos a quem a nós tem ofendido, abrindo o nosso entendimento e nos dando a graça, Senhor, de conhecer os Teus caminhos verdadeiramente, porque o Senhor é o único Senhor, o único Criador, o único verdadeiro. No nome santo e todo-poderoso, Yeshua HaMashiach, abençoa todos os telespectadores da TV Missões. Eu te peço, Senhor, no nome Yeshua HaMashiach, nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido, nós lemos o que então? Nós lemos um versículo só, que diz: ela dará à luz um filho. É logo depois que fala sobre o nascimento de Yeshua, diz: ela dará à luz um filho e você lhe chamará Yeshua, que significa Adonai salva. Por quê? Porque ele salvará seu povo dos pecados dele. O próprio nome do nosso Senhor e Salvador é Yeshua, significa Adonai, o Eterno, o nosso Pai Celestial, salva. Salva como? Salva através do seu Filho. O seu nome é Yeshua por quê? Porque através dele é que Adonai preparou para todos nós, para toda a humanidade, para todos os povos, para toda tribo, língua, raça, a salvação. Mas, queridos, não pense que a salvação veio tão somente no seu nascimento, nem tão somente nos seus ensinamentos, mas sim no seu nascimento, nos seus ensinamentos e também na sua morte e ressurreição. Louvado é o nome do Senhor. Sobre o seu nascimento, há uma profecia muito maravilhosa que se encontra no livro de Yeshayahu. Quem não conhece, a tradução para o português é Isaías. Yeshayahu, a partir do capítulo 9, louvado é o nome do Senhor, a partir do versículo 5. Acompanhem comigo esta leitura. Pois uma criança nasceu para nós. Está falando sobre Yeshua.
Um filho nos foi dado, o domínio repousará sobre seus ombros, e a ele será dado o nome Pel Yoetz El Gibor, Av Ad Shar Shalom, que significa maravilha de conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, de modo que estenda o domínio e perpetue a paz do trono e do reino de Davi, para mantê-lo e sustentá-lo por meio da justiça e da retidão, desde agora e para sempre. O zelo de Adonai Tisvaot o realizará. Queridos, olha bem, esta criança que o profeta lá atrás falou, ele é o Messias. E ele seria conhecido, isso são atributos dele, é da personalidade dele, é ele próprio. O quê? Maravilha de conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Por quê? Porque ele estenderia o domínio, perpetuaria a paz do reino de Davi. Como? Isso não tem acontecido, queridos? Antes a aliança era com o povo de Israel, e hoje ela não se estende por todo mundo. Para todas as tribos, línguas, nações, todas elas. Você veja o cumprimento da profecia. O que antes era uma aliança restrita a um povo, o povo de Adonai, o povo hebreu, israelita, hoje se estende a todos nós por meio de quem? Yeshua HaMashiach. E ele é quem veio trazer essa paz, perpetuar a paz, ou seja, não é uma paz passageira, não é algo que vem e vai embora, mas é algo que permanece. É algo que o mundo não tira. Ele mesmo disse, eu deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Por quê? Porque ninguém pode tirar esta paz de nós. É uma paz que é entre nós e o Criador, não é a economia indo mal, não é a bolsa de valores, não são as doenças, nada disso. O que pode tirar a nossa paz? Nada, mas se ela estiver depositada no Messias. E aí eu quero ir para um último texto desta mensagem, que se encontra também no livro Matityahu. Agora voltando para o Evangelho de Matityahu, no capítulo 16, versículo 21 e seguintes, que diz o seguinte: daquele momento em diante, Yeshua começou a explicar aos Tamidim que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muito nas mãos dos anciãos, dos principais Kohanim e dos mestres da Torá, e que deveria ser condenado à morte, mas que no terceiro dia seria trazido à vida. Então Kefa, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita, Senhor, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Mas Yeshua deu as costas a Kefa e disse: para trás de mim, Satã, você é um obstáculo no meu caminho, porque seu pensamento reflete a perspectiva humana, não a de Deus. Queridos, eu quero encerrar esta mensagem falando disso. Nós estamos falando sobre o nascimento do Salvador. Por quê? Porque ele viria para livrar o povo do pecado, da condenação do pecado, o salário do pecado, que é a morte. Não somente a física, mas espiritual, a afastação do Criador. O que diz a palavra? Porque os seus pecados, se referindo aos nossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso Criador. Então esta é a razão de tanto sofrimento, miséria e de todo mal. Os nossos pecados que nos afastam dele. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Isso não é culpa dele. Ele é justo. Nós é quem somos pecadores e que nos distanciamos. Mas o que eu quero focar agora? Eu converso com muitas pessoas que dizem assim: mas eu não gosto de pensar nessa parte da morte, sacrifício. Eu gosto de pensar nos ensinamentos dele, comemorar o nascimento dele e tal. Mas isso é um ensino incompleto. Você precisa olhar sim para a sua morte e ressurreição. Veja Kefa. Kefa, que foi traduzido o seu nome no português para Pedro. E ele diz assim: não vai acontecer isso com você não, Senhor. Que Deus te livre desse mal. O que Yeshua fala? É verdade? Não. Yeshua tem a convicção de que ele tem que passar por aquilo. E as pessoas que só aceitam os ensinamentos dele, como fez Gandhi, como fizeram muitos, praticaram bem, fizeram coisas aí, coisas que foram boas no seu tempo,
mas que não tem poder para salvar, que não tem poder para a eternidade, porque está na sua morte e ressurreição este poder. Então ele diz, eu vim para esta hora, eu tenho que passar por isso, afasta de mim, Satã. Ele não falou aquilo para Pedro, ele falou aquilo para quem estava falando através da boca de Pedro, tentando enfraquecê-lo. Tanto que ele virou as costas para Quefa e disse, afasta de mim, Satã. Por quê? Porque a sua morte era necessária. Foi através da sua morte, derramamento do seu sangue, que houve perdão para os nossos pecados. Porque sem derramamento de sangue não há perdão. Então eu te convido, talvez você que já vá no kardecismo, que já vá em algum outro lugar, e que pratica coisas e gosta e tem uma simpatia pela palavra, mas não deixe de atentar para a sua morte e ressurreição, porque sem ela não há vida eterna, não há salvação, e não tente conquistar isso pela tua obra, pela tua caridade. Diz o livro de Gálatas o seguinte, não é pelas obras, mas pela graça. A graça que está aonde? No sacrifício do Messias, no sacrifício de Yeshua HaMashiach. Ele nasceu para nos salvar, mas ele cumpriu este propósito como? Dando a sua vida, morrendo e ressuscitando, e nos livrando assim da condenação do pecado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e confira assim na palavra, pode conferir, por favor, porque a verdade te libertará. No nome santo e todo-poderoso, melhor dizendo, a verdade nos libertará. No nome santo e todo-poderoso, Yeshua HaMashiach, que o Senhor te abençoe. Amém.